Em um pronunciamento, o pastor Davi Miranda Neto rebate diretoria da IPDA. Vamos ver neste vídeo também uma palavra com a missionária Cristina Maranhão, que diz que uma mulher foi a ter Jesus. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Adoradores Ligados. Peço seu like para nos ajudar e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal ativando o sininho para não perder vídeos novos. É muito importante que você assista o vídeo até o final para o entendimento da palavra. O atual líder da Igreja Deus é Amor, na noite da segunda-feira do dia 25, o pastor Davi Miranda Neto se pronunciou em uma live que durou 1 hora e 14 minutos sobre o posicionamento da diretoria em reforçar a origem da IPDA, que proíbe mulheres de cortarem o cabelo, usar calça comprida, fazer a sobrancelha e outros costumes. O jovem pastor não tem agradado a ala dos membros, e também a diretoria da denominação, que o acusam, entre outras coisas, de deturpar a doutrina da Deus é Amor. Davi falou sobre usos e costumes da instituição, e disse que esse era o grande problema da igreja. O pastor afirmou que os usos e costumes não podem prevalecer acima da doutrina, e que está disposto a colocar a sua cara à tapa para mudar isso. Ele também disse que foi chamado para pregar o Evangelho da Graça e rebateu cada declaração da diretoria, que se manifestou na última quinta-feira do dia 21. Davi Miranda Neto disse que os exageros têm sido algo pesado nos membros da Deus é Amor. Sobre a mulher não poder cortar o cabelo, ele destacou que a Bíblia fala na mulher ter cabelo longo e o homem cabelo curto, mas não fala sobre cortar, pois isso é um costume. Ele pontuou esse assunto, porque a diretoria se posicionou contra a mulher cortar o cabelo, mas disse que as que tivessem cabelos extra longos poderiam cortar. Para o pastor, ficou confuso essa declaração da diretoria. Davi explicou que é preciso entender o contexto, e não pegar apenas o versículo isolado. Ele explicou que quando o apóstolo Paulo orientou a igreja aos coríntios, que era honroso para a mulher ter cabelos longos, e o homem curto, foi porque as prostitutas da época estavam se convertendo, e elas tinham a cabeça raspada. Por isso, Paulo trouxe esse ensinamento em todos os seus posicionamentos. Ele usou passagens bíblicas para justificar o seu entendimento sobre as divergências que estão acontecendo nos últimos meses entre ele e a diretoria. Veja o vídeo. Fala pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí ao pronunciamento oficial. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vou tirar os comentários aqui porque hoje não vai ter perguntas, nem respostas, nem nada disso. Vai ser mais um pronunciamento mesmo meu, diante aí do pronunciamento da diretoria na semana passada, e eu queria trazer alguns esclarecimentos, né? Enquanto o pessoal tá chegando aí, sei que o pessoal tá com bastante expectativa. Eu recebi milhares de mensagens desde sexta-feira que eu falei que eu ia me pronunciar, até mesmo antes disso, na quinta-feira, quando a diretoria fez o posicionamento, né? Então eu tenho recebido muitas mensagens, e é um pouco disso porque eu estou aqui, né? Um pouco dessas mensagens, um pouco do que eu tenho ouvido, toda a repercussão, né, que o pronunciamento da diretoria deu no meio da nossa igreja. Eu, inicialmente, quando eu ouvi o pronunciamento da diretoria, eu não ia comentar nada, eu ia ficar quieto, né? Não ia falar absolutamente nada. Mas diante de tudo que eu ouvi nos últimos dias, diante de todas as repercussões e tudo aquilo que vem me questionando, né? Questionaram se eu ia sair da igreja, se o Regenera ia acabar, enfim, muito questionamento, muitas dúvidas, né? Até mesmo no teor do que foi falado no pronunciamento da diretoria. Então eu senti que eu precisava sim me posicionar e fazer um pronunciamento também, mas para trazer mais esclarecimentos, né? Esclarecer algumas coisas, e também trazer o meu posicionamento, aquilo que eu penso, né? Como eu sempre tenho feito ao longo da minha trajetória aí, eu sempre busco trazer da forma mais transparente possível aquilo que eu vejo, aquilo que eu enxergo e aquilo que eu penso. O pessoal ainda está chegando, né? Já temos aí quase 3.000 pessoas na live. Mas se você pudesse compartilhar essa live com mais pessoas aí, especialmente com aqueles que fazem parte da Igreja Deus e Amor, porque eu acho que
São informações que são importantes para todos, né? São informações que todo mundo da igreja, seja aqueles que são ao meu favor, aqueles que são contra, aqueles que são da igreja, até mesmo pessoas que não são da igreja, tem muita gente ansiosa para ouvir o que vai ser falado hoje. Eu espero que eu consiga trazer os esclarecimentos, né? Antes de mais nada, só vou pedir para a minha esposa pegar o carregador aqui do laptop, só para não acabar a bateria durante a live. Gente, como eu falei, eu estou fazendo o pronunciamento diante de diversas mensagens que eu recebi desde a semana passada, né, se eu ia me manifestar, questionando sobre o futuro do Regenere, sobre o meu futuro na igreja, se eu ia sair ou não. Eu tive relatos de diversas pessoas jovens do próprio projeto Expansão Jovem que falaram que iam sair da igreja, né? E também em cima da própria pesquisa que a Igreja Deus e Amor fez nos seus stories, vocês devem ter visto isso, que não foi unanimidade, né? O pronunciamento da diretoria, algo em torno de 46% não gostaram muito do pronunciamento e 54% gostaram, né? Essa foi a pesquisa aí que eu vi semana passada nos stories da diretoria. Então, diante disso tudo, eu preferi me manifestar e me pronunciar. Mas antes de mais nada, gente, a gente está começando aqui essa live, eu vou falar bastante coisa, tenho todas umas anotações aqui, porque é muita informação, então eu não queria me perder no que eu vou falar. Antes de mais nada, eu estou aqui porque eu quero trazer clareza para diversos pontos que às vezes não estão muito claros. Quero trazer esclarecimentos para algumas coisas que ficaram um pouco confusas para muita gente, né, ou coisas que eu ouvi. E também para acalmar os ânimos, gente. Vamos ter calma agora, vamos todo mundo dar uma respirada. Eu senti assim, todo mundo muito ansioso, esperando que eu fosse chegar aqui com a voadora, dando o pé no peito. Calma, gente, calma. Acho que agora é o momento da gente respirar um pouco. A gente faz parte da mesma igreja, do mesmo corpo de Cristo. Então vamos acalmar os ânimos, porque as pessoas que querem ver o circo pegar fogo não verão, tá? A gente não tá aqui para trazer nenhuma rachadura, nem nada disso. A gente tá aqui para trazer esclarecimentos. Então vamos lá, gente. Já dei 5 minutos aí, temos aí 4.000 pessoas na live. Se você quiser compartilhar para mais gente, continue compartilhando aí, para que a gente consiga falar com o máximo número de pessoas possível. Vou começar com algumas premissas, né? Algumas coisas que eu ouço, que eu vejo muito em comentários dos meus posts. Muitas pessoas falam sobre mim e eu queria falar em cima desses pontos para trazer algumas premissas, né? De quem eu sou, de que eu estou fazendo aqui, esse tipo de coisa, né? Então, uma coisa que eu ouço muito comumente, né? O Davi Miranda Neto é contra os bons costumes. Negativo. Nunca fui contra os usos e costumes, eu nunca serei contra os usos e costumes. Eu acho que de toda a doutrina vai resultar, né, em usos e costumes da sua época. A minha questão sempre foi o foco excessivo nos usos e costumes e como a própria diretoria se posicionou acho que foi quinta-feira o posicionamento dela, que existe uma diferença entre usos e costumes e doutrina, né? E na nossa igreja a grande questão sempre foi essa confusão que as pessoas fazem entre usos e costumes e doutrina. Outro comentário que eu ouço muito, né? O Davi Miranda Neto está destruindo tudo que o seu avô construiu. Gente, que falta de visão, né? O Davi Miranda construiu essa igreja do zero, foi um guerreiro, construiu essa igreja na oração, no jejum, começou somente com a sua irmã e com sua mãe. E lá isso em 62, e depois lá na década de 70, Deus começou a abençoar a igreja começou a crescer e eventualmente ela explodiu nível Brasil, muito em função de meu avô ter colocado testemunhos na rádio, que na época era um meio completamente secular. Ele foi muito criticado por isso, porque ele estava inovando, né? E a história se repete, né? Todo mundo que traz inovação acaba sendo criticado. Então não estou destruindo, não. Eu vou entrar mais no mérito da questão. Eu estou buscando dar continuidade e trazer as melhorias que esse legado tão grande, tão gigante que o Davi Miranda, o missionário Davi Miranda nos deixou, meu avô nos deixou, trazer melhorias e trazer esse legado para o século XXI. É isso que eu estou buscando.
Outra coisa que eu ouço muito, que agora está tudo liberado. Nunca disse isso. Eu estou simplesmente apontando alguns exageros que eu enxergo na nossa igreja. Tudo que a Bíblia fala sobre pecado continua lá, os 10 mandamentos, Gálatas 5, as obras da carne, não mentirás, não adulterarás, não roubarás, não darás falsos testemunhos, tudo isso continua proibido, gente. Deus continua abominando o divórcio, mentira é do diabo, as obras da carne são bebedices, glutonarias, dissensões, brigas, né, coisa que a gente tem visto amplamente na internet aí, um atacando o outro, outro atacando um. Tem até uma frase aí que eu vou subir aí alguma postagem nas próximas semanas aí. É tanto crente atacando outros crentes que às vezes o diabo fica até sem o que fazer, né? Mas enfim, não está tudo liberado, não é a ideia liberar tudo e porta larga, nada disso, né? Então, mais uma falácia aí que é muito falado, né? Uma que é muito forte, que eu ouço muito: Davi Miranda Neto não honra o legado do avô. Mentira. Honrar o legado, gente, não é manter tudo como está. Honrar o legado é dar continuidade a ele. Aliás, quando a gente fala sobre honrar alguém, eu tive o privilégio de honrar o Davi Miranda em vida, né? Quem não sabe da minha história, da minha trajetória, primeiramente eu nasci e cresci na Igreja Deus e Amor. Quando eu me batizei em 2013, né, e muita gente fala que eu estou chegando agora. Não, 2013 foi quando eu nasci de novo, conheci a Jesus. Uma semana depois do meu batismo, meu avô já me chamou para traduzi-lo nas rádios, né? E eu traduzi seu culto por quase 2 anos, aos domingos, né? Traduzindo para o inglês simultaneamente ali, interpretando ele. Então eu tenho o privilégio de falar que eu honrei o missionário em vida, né? E muitas pessoas nunca honraram ele em vida e agora querem honrá-lo quando ele já faleceu, quando ele já descansa no Senhor, né? Aliás, quantas pessoas já não saíram da igreja falando mal da igreja, falando mal do Davi Miranda, cuspindo no prato que comeu, saiu, ficou anos aí falando mal dele. Quantas pessoas envolvidas nisso e depois voltaram, né, para se fingir de santo ou sei lá. Mas enfim, não vou entrar nesses méritos aí. Quem conhece a história da Igreja de Deus e Amor nos bastidores sabe do que eu estou falando. Então eu honrei ele em vida, pude traduzi-lo na rádio em 2013 até 2015, quando ele faleceu. Tive o privilégio também no seu culto fúnebre de dar algumas palavras, né? E quem estava lá, está gravado, né? Eu posso até puxar o que está gravado lá, o que eu falei, o gigante da fé que ele foi, a honra que eu dei a ele no seu falecimento, porque não tem como não honrar o impacto que o Davi Miranda trouxe no Brasil, gerações impactadas por Deus através da vida dele. Então é impossível não honrar a sua vida, né? Eu honrei ele em vida e agora busco honrá-lo em seu falecimento para dar continuidade a esse grande legado, essa igreja gigante que nós fazemos parte, que são dezenas de milhares de igrejas no Brasil, quase 100 países ao redor do mundo. Então não tem como não honrar. Agora honrar não é manter tudo igual, honrar é dar continuidade, né? Uma que eu ouço frequentemente, essa já dá a introdução para muitas outras coisas que eu vou falar, né? Muita gente fala: você não concorda com a doutrina da igreja? É simples, sai e abre seu ministério. Bom, se isso tudo que a gente está lidando como igreja, nessas divergências entre gerações e divergências de pensamentos, se isso tudo fosse somente sobre mim, sim, com certeza, seria muito mais fácil eu simplesmente sair da igreja e ir para uma outra igreja, e quem me conhece sabe que eu só faço ministério porque Deus me pôs aqui. Se eu saísse da igreja, eu provavelmente não abriria outra igreja, né? Mas não pretendo sair não, já respondendo aí muita gente que perguntou se eu ia sair da igreja. Então já fica a dica aqui: não vou sair da igreja Deus e Amor. Então por que eu não saio? Porque eu sinto meu chamado para reforma, eu sinto meu chamado para trazer essas melhorias. Não se trata apenas de mim, se trata de centenas de milhares de pessoas que precisam conhecer cada dia mais a Bíblia, precisam conhecer cada dia mais a Palavra de Deus. Nossa igreja tem grandes qualidades, como a sua espiritualidade. O poder de Deus sempre foi manifesto aqui. Aliás, sempre não. Acho que até final do último século era muito mais intenso, né, a manifestação do poder de Deus. E fazem hoje mais ou menos 23 anos mais ou menos,
desde o último defunto que a gente viu ressuscitar. Aliás, essa pessoa que foi ressuscitada, acho que foi em 98, 99, que tem o áudio no YouTube, me falaram que ele é de Santos, da Baixada Santista, e se chama Josué. Josué, se esse vídeo chegar para você, entre em contato com a gente na sede mundial, a gente quer ouvir o seu testemunho, porque é algo magnífico ver um milagre desse, né, de uma pessoa que estava morta ressuscitar pelo poder de Deus através do Davi Miranda, que foi um gigante de milagres e curas e maravilhas. Então entre em contato com a gente que a gente quer ouvir esse testemunho seu, tá? Mas isso já se faz 23 anos, ele foi o último defunto ressuscitando, tiveram outros, né? Então não é só sobre mim, gente. Não é a minha preferência, não é eu concordar ou não concordar, é eu querer trazer para essa igreja uma melhor fundamentação bíblica. É eu querer trazer para essa igreja aquilo que ela nunca teve tão forte quanto a sua busca por Deus, por exemplo. Nossa grande característica é o quanto que a gente busca a Deus, o quanto que a gente ora, jejua. O legado do Davi Miranda é a fé e a busca intensa pela presença de Deus. Esse é o legado do Davi Miranda. Milagres e maravilhas, poder de Deus, esse é o legado do Davi Miranda. Agora, esperar do Davi Miranda teologia seria até injusto com ele, né? Que foi um homem muito simples, um guerreiro, né? Então a gente está falando sobre a verdade, nós estamos falando sobre a Bíblia, sobre o Evangelho genuíno, nós estamos falando sobre isso. E não sobre uma preferência do Davi Miranda Neto, ou preferência da... Não é preferência e nem opinião. É o que a palavra de Deus diz e o que ela não diz. É sobre isso que a gente está falando. Então, eu queria falar algumas outras premissas aqui. Quem foi o missionário Davi Miranda? Bom, primeiramente, poucas pessoas o conheceram como eu conheci. Afinal, ele foi meu avô. Eu sentava à mesa com ele, jantava com ele, dormia na sua casa, já dormia no seu quarto, né? E as pessoas conheceram o Davi Miranda atrás da cabine blindada e acho que conhecem ele melhor do que eu, né? Então, primeiramente, respeite a minha família, né? Porque ele foi meu avô, pai da minha mãe, né? Eu amava ele não apenas como um líder ministerial, mas como pai da minha mãe, como meu avô. E ele me amava também, né? Quantas vezes eu encontrava no escritório, ele estava lá e me recebia com um abraço. Então, eu tenho uma história pessoal com meu avô. Não é só sobre igreja, gente. Mas quem foi o Davi Miranda? O Davi Miranda foi um agraciado, foi alcançado pela graça de Deus. Ele era católico, roxo, tinha mais de 20 santos no seu quarto. Ele me falou essa história, né, me relatou. E eu falei, vô, como é que foi a sua conversão? E ele falou que ele estava passando numa calçada, voltando de uma matinê na madrugada. E ele ouviu o som de uma igreja que estava aberta. E ele sentiu Deus chamar ele entrou da igreja e aceitou Jesus ali e se converteu do catolicismo pro cristianismo pentecostal evangélico, né? Esse foi o Davi Miranda, o início da trajetória dele. Depois desse despertamento, desse seu novo nascimento, Deus começou a chamar ele para coisas grandes. Eventualmente ele fundou a Igreja Deus e Amor e Deus derramou uma unção gigante sobre ele. E ele foi um dos maiores pregadores de curas e maravilhas que eu conheci, né? Pessoalmente, o maior homem de Deus que eu conheci. Um guerreiro, um general de guerra e um gigante da fé. Absolutamente nada tira o legado do Davi Miranda. Nada tira quem ele foi, o gigante da fé que ele foi. Eu considero ele como um Moisés do século XX, porque ele marcou gerações. Quantas igrejas, não apenas pessoas, quantas igrejas foram fundadas como uma consequência do agir de Deus na vida dele. Quando ele faleceu, a gente viu tudo isso, né? O pessoal da Internacional da Graça, o pessoal da Assembleia de Deus, foram lá todos prestar homenagem. O Templo da Glória de Deus aqui na sede esteve lotado por 72 horas, aquilo mexeu muito comigo. Ele foi um gigante da fé, gente. Quem sou eu perto do Davi Miranda? Se alguém acha que eu tô aqui para querer me medir com ele, tá pensando coisas erradas. Eu nunca vou querer me mensurar com o Davi Miranda, que ele foi um gigante da fé. Então, por que eu não saio? Por que eu não saio da igreja se meu pensamento é diferente em alguns aspectos do próprio Davi Miranda, da própria diretoria? Bom, primeiramente, a Igreja Deus e Amor é minha casa, gente. Eu nasci e fui criado nessa casa. O gabinete pastoral do Davi Miranda foi meu berço. Os corredores da igreja foram o meu quintal, né? Eu nasci e cresci nessa igreja. Eu sou da época da Irmã Santa.
tenho certeza que muitos nem sabem quem é a Irmã Santa. Ela servia cafezinho, chazinho lá no escritório, no antigo escritório. Não era nem o prédio administrativo ainda. Eu lembro da Irmã Santa, eu lembro de antigos pastores, eu lembro na época que o Sérgio Soras estava na nossa igreja e pregava, foi dirigente da sede mundial. Eu lembro quando meu pai era fiscal ainda, eu lembro de muita coisa, mesmo sendo criança. Eu lembro quando eu brincava de esconde-esconde com os meus primos no estacionamento. Se as pessoas acham que eu vou simplesmente abandonar minha casa assim facilmente, pense de novo, gente. Vai ser difícil eu sair da minha casa, sair da minha igreja, sair do meu quintal, do meu berço, onde eu fui nascido e criado, e tenho um amor gigante por essa igreja. Eu estou aqui porque eu desejo o bem da Igreja Deus e Amor. Eu estou aqui lutando pela igreja, e muita gente acha que eu estou lutando contra a igreja. Mas em cima de tudo isso, além disso tudo, primeiramente eu estou aqui porque existe um propósito de Deus na minha vida. Você quer acreditar isso, você não quer? Amém. Eu sei o que eu estou falando e não tenho dúvidas daquilo que Deus me chamou para fazer. O próprio Regenere foi algo revelado por Deus 3 vezes na minha vida, 2 em 2017, a terceira em maio de 2018. Em junho de 2018 foi quando eu apresentei o projeto em diretoria para trazer as mudanças, né? Eu lembro em diretoria, meu pai estava lá, todo mundo estava lá. Eu falei, gente, eu dou minha cara a tapa para trazer as mudanças que são necessárias para a nossa igreja. Eu lembro que eu falei isso. E Deus levou isso a sério, porque eu tenho sido esbofeteado desde então, né? Mas amém, eu já aceitei que isso faz parte do meu propósito, né? Ser uma pessoa que não está aqui para agradar aos homens, né? Eu vi que isso foi mencionado no posicionamento da diretoria, e eu vou falar um pouco sobre isso também. E segundo lugar, gente, se você me perguntar se nunca desanimou e pensou em sair, com certeza sim. Eu sou ser humano também, ninguém gosta de ficar sendo criticado nas redes sociais continuamente. Faz 4 anos que eu sou criticado, faz 4 anos que eu sou chamado de filho de Satanás, recebo ameaças de morte, né? Tenho que andar de carro blindado, prezo pela segurança da minha filha agora, mas eu sempre convivi com isso, né? Mesmo antes de eu fazer ministério, meus pais já passavam por isso, né? Então isso faz parte do propósito, faz parte da caminhada, que é difícil, que é dura, né? Mas eu estou aqui porque eu preciso estar aqui, e tudo que eu vivi na minha vida indica e mostra o direcionamento de Deus na minha vida, desde o ventre da minha mãe, que eu nasci para estar onde eu estou, né? Então, primeiramente é o propósito divino. O segundo aspecto pelo qual eu não saio, né? O terceiro, né? O primeiro é a minha casa, o segundo é o propósito divino, o terceiro aspecto pelo qual eu não saio. Quando a diretoria se posicionou na quinta-feira, eu assisti, obviamente, ao vivo e vi lá os comentários, né? Fora Davi Neto, Regenere do Diabo, todas essas groselhas que a gente acaba ouvindo. Sinceramente, você fica desanimado, mas eu ia ficar quieto na minha. Mas o que eu recebi de mensagens de pessoas que me apoiam, o que eu recebi de mensagens de pessoas que falam, Davi, a nossa esperança está sobre você, cara. Muitas pessoas, milhares, dezenas de milhares de pessoas, os 46% que votaram na enquete da Igreja Deus e Amor, no story lá, que desejam mudanças no meio da Igreja Deus e Amor, depositaram a confiança em mim de conseguir trazer essas mudanças que são necessárias na nossa igreja. Então não se trata só sobre mim, tem muita gente contando comigo, tem muita gente que está torcendo e orando por mim, né? Então eu não posso abandonar essas pessoas, eu não posso abandonar elas. Seria infinitamente mais fácil para mim simplesmente sair, com certeza, né? Isso não tem dúvidas. Aliás, eu não sei nem se eu estaria no Brasil se não fosse o chamado de Deus na minha vida para a Igreja Deus e Amor, né? Porque esse país já me feriu demais e eu já morei fora, né, nos Estados Unidos, e me identifico muito com lá. Mas, enfim, gente, essas pessoas que contam comigo, todos vocês que estão assistindo ou vão assistir isso aqui depois, que contam comigo, que oram por mim, pela minha família, que oram pelo propósito de Deus na minha vida, podem contar comigo, gente. Eu não vou abandonar vocês. Vocês têm eu aqui falando para vocês, a minha palavra eu dou a vocês, que eu não vou abandonar vocês, por mais difícil que seja, né? Um outro questionamento que muita gente pergunta: o Regenere vai acabar? Não, o Regenere não vai acabar.
no pronunciamento da diretoria ele não foi nem mencionado, então quanto a Regenere não muda nada, né? Mas aquelas luzes, aquele jogo de luz, aquele tipo de liturgia, o tipo de louvor, pega o regulamento, cara, esqueci, tá junto com a Bíblia, deve estar ali em cima. Se você olhar no regulamento interno, não tem absolutamente nada, nenhum item, nenhuma palavra, nada que o Regenere fere. Nada, absolutamente nada. Essa questão de liturgia, de luz, de iluminação, do tipo de culto, isso aí é uma linguagem. Afinal, o Ministério Regenere é um ministério que trabalha com jovens, né? E os jovens estão vindo, estão gostando. Ó, isso aqui é a minha credencial de membro. Isso aqui é batizado em 2013 aqui. Essa fotinha aqui, não sei o que eu fiz com o meu cabelo. Mas enfim, gente, depois eu convido todos vocês a lerem essas partes aqui do nosso regulamento interno. Procura alguma coisa lá, algum item que o Regenere fere. E se tiver em alguma coisa ferindo, vocês me mandam que eu troco imediatamente. Porque eu não estou aqui para ser rebelde ou nada disso, né? Então o Regenere não fere em absolutamente nada o regulamento. Se você não gosta ou não concorda, é simples, vai no culto que você se sente mais confortável, porque o Ministério Regenere foi feito para jovens que entenderam que aquilo é um tipo de linguagem onde nós cultuamos a Deus, e tem sido uma bênção, e glória a Deus por todos os jovens que têm sido alcançados por Deus através do Regenere, né? Agora eu vou entrar um pouco em cima do que a diretoria pronunciou, né? Eu separei alguns pontos específicos aqui por minutos, né? Então eu vou falar aqui em cima de qual minuto eu estou falando, para depois vocês conseguirem identificar onde está no vídeo. Foi algo em torno de 43 minutos, eu acho, mais ou menos. Em cima do que eles falaram, eu vou comentar algumas coisas em cima, assim, né? Então, no minuto 2, a diretoria leu o texto de Gálatas 1, versículo 10. Eu queria ler essa passagem, porque falou sobre agradar a Deus ou agradar aos homens, né? E concordo perfeitamente, agradar a Deus é o que nós somos chamados para fazer. E eu queria ler, na verdade, a partir do versículo 6, não apenas o versículo 10. Então, Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 10. Isso é Paulo escrevendo uma carta à igreja da Galácia. E ele diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu, agora, o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, por que Paulo falou isso? Porque ele não se importava de ter uma resistência grande da igreja da Galácia, mas ele mantinha fiel e firme aquilo que ele recebeu de Deus, como a gente ouviu nessa passagem. Ele pregava o evangelho da graça. Paulo foi o que recebeu a maior revelação da graça de Deus, e vale ressaltar que não existe salvação senão pela graça de Deus. Está lá em Efésios 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. Então, eu concordo plenamente com esse versículo, né? Porque é isso que eu vejo que se enquadra a mim, né? Muita gente da nossa igreja não gosta de mim, muita gente da nossa igreja me critica, mas eu não estou aqui para agradar homens, eu não estou aqui pela opinião pública, eu não estou aqui para agradar pessoas que estão aí há décadas. Eu estou aqui atendendo um chamado de Deus, e eu entendi o evangelho da graça, e eu vou pregar o evangelho da graça. E se isso não agrada a homens, não é por isso que eu estou aqui para agradar a Deus. Então eu concordo completamente com esse versículo que a diretoria leu lá no pronunciamento. Qual que é o contexto que estava acontecendo aqui? Paulo pregou o evangelho da graça para muitos judeus, e alguns judeus aceitaram Jesus como Messias, né? Mas quando ele saiu e deixou a igreja implementada lá na Galácia, esses judeus voltaram a praticar os rituais religiosos do tempo da lei.
como guardar o sábado, não comer carne de porco, a circuncisão. Aí Paulo falou, ó, por que vocês estão fazendo isso? Eu me admiro que tão rapidamente vocês deixaram o evangelho genuíno da graça de Cristo para trás e voltaram a fazer essas coisas, né? Então eu vejo um pouco disso na nossa igreja, né? As pessoas que não entenderam o evangelho da graça continuam presas a muitos rituais que às vezes não necessariamente a Bíblia fala em cima do evangelho da graça, né? Minuto 3, eu acho que foi a melhor coisa que a diretoria falou, foi diferenciar a doutrina de usos e costumes, né? Porque esse é o grande problema que nós temos na nossa igreja, muitas pessoas que confundem doutrina com usos e costumes, né? Então, a minha própria avó, Irene Miranda, presidente, falou, olha, a doutrina, ela é eterna e ela é global, né? Ela serve para qualquer povo, em qualquer país, em qualquer lugar na terra, e os costumes são locais e transitórios, né? Então, a própria diretoria falou isso, falou também sobre a barba, o bigode, que é um costume, não uma doutrina. Então, por que isso é importante? Isso aí está lá no minuto 3. Porque quando a gente diferencia esses dois, as pessoas começam a entender um pouco do que eu estou falando. Quando a gente diferencia esses dois, a gente começa a entender o que a Bíblia fala e o que nós temos como cultura, né? E quando a cultura, quando os usos e costumes começam a prevalecer acima da doutrina bíblica, aí que temos um problema. Esse é o aspecto que me traz aqui. É por isso que eu tomei o papel de ser o cara que dá a cara a tapa e apanha publicamente, é criticado e xingado, para que a gente consiga avançar em cima disso, para que a gente entenda quantas pessoas, por exemplo, não criticam pessoas que usam barbas e bigode, achando que a Bíblia fala disso. Só que, na verdade, a Bíblia fala que isso era um costume dos judeus na época. O próprio Jesus teve barba. Depois eu leio essa passagem para vocês, né? Então, essa diferenciação é muito importante, que a gente consiga cada dia mais, e eu espero que a diretoria continue se aprofundando nesses méritos, o que é doutrina, o que são usos e costumes, e seria muito interessante ter uma exposição teológica cada vez mais profunda em cima disso, para que a gente continue crescendo no conhecimento e na graça como igreja, né? Minuto 8, falou-se sobre o cabelo da mulher no lugar do véu. Eu acho muito interessante esse aspecto, porque foi algo que eu sempre falei, como os exageros, né? Muitas vezes tem sido algo pesado sobre os nossos membros, né? O véu, fala-se que o cabelo da mulher foi dado no lugar do véu, né? E Paulo escreveu, né, à igreja de Corinto, que é honroso que a mulher tenha cabelo longo e é desonroso que o homem tenha cabelo longo. É honroso para o homem ter cabelo curto e a mulher ter cabelo longo. Então a doutrina bíblica em cima do cabelo é cabelo longo e cabelo curto. A Bíblia fala sobre cortar ou não cortar? Não. Então isso é um costume, né? A diretoria também se posicionou quanto às mulheres, isso lá no minuto 30, eu já juntei aqui, que foi falado, olha, as mulheres que têm cabelo extras longos, que estão lá arrastando no chão, essas podem cortar. Então ficou um pouco confuso esse aspecto, porque a Bíblia fala sobre cabelo longo para mulher e cabelo curto para homem. Mas não fala que cortar o cabelo é pecado, né? E isso foi algo sempre disseminado na nossa igreja. Então isso já é algo que não tem como eu concordar, porque não está na Bíblia, né? Se uma mulher que tem um cabelo extra longo pode cortar, e uma mulher que tem um cabelo, sei lá, na cintura não pode cortar, então a gente entende que não é o aspecto do corte em si que é o pecado, não é o contato da tesoura com o cabelo que você está pecando, é a questão de ter cabelo longo ou curto. Mas o que é cabelo longo e o que é cabelo curto? Se para um homem um cabelo no ombro já seria longo, por que para a mulher seria curto, né? Então, eu acho que o importante a se fazer nesse aspecto é entrar melhor, a se aprofundar no que a Bíblia diz sobre esse costume dos cabelos, né? Porque, na verdade, o contexto da igreja de Corinto é que as mulheres, as prostitutas estavam se convertendo e elas tinham cabelo raspado, né? Então, Paulo trouxe esse ensinamento aí. Então, a gente tem que entender o contexto de qual as coisas foram faladas e não simplesmente pegar um costume da época e jogar como uma doutrina, não pode cortar o cabelo.
Qual que é o resultado disso que eu vi diversas vezes na nossa igreja? Mulheres arrastando o cabelo no chão, mulheres com alopécia de tração. Não sei se já ouviram essa palavra, eu aprendi com a Karina, obviamente. É quando o cabelo é tão grande que começa a puxar aqui o couro cabeludo e a mulher começa a ficar calva aqui na testa. Porque sempre foi proibido cortar cabelo na nossa igreja como se isso fosse uma doutrina, mas a gente viu que na verdade não é a questão de cortar ou não, é a questão de ter um cabelo longo. O que é um cabelo longo para uma mulher? É no meio das costas, é na cintura. Eu acho que seria interessante a diretoria estabelecer esses critérios, né? Porque não basta falar não corta o cabelo, mas se tiver muito longo pode cortar, e fica um pouco confuso, né? Então eu acho que sobre o cabelo é isso. Lá no minuto 13, foi falado sobre a questão da sensualidade. E isso é doutrina, isso é algo que no Regenere a gente cobra, a gente já falou com diversas meninas lá, eu já falei, orientei a Karina sobre a vestimenta. Vestimenta não é irrelevante, gente, não é algo que a gente não considera em nada. A sensualidade é pecado, a Bíblia condena, então se a Bíblia fala é doutrina. Aliás, o critério para o que é doutrina, o que são usos e costumes se a Bíblia fala, é doutrina. Se a Bíblia não fala, pode ser um uso e costume que é para uma determinada região, uma determinada época. Então eu quero ler para vocês de 1 Pedro, capítulo 4, versículos 1 a 5, né, que fala sobre a questão da sensualidade. Eu vou ler para vocês aqui. Ora, tendo Cristo sofrido na carne... Só um minuto. Tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Então, a palavra concupiscência aqui é essa sensualidade, né, que Pedro nos escreveu. Por isso, difamando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar conta daquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, a Bíblia fala, sim, contra a sensualidade, né? Então, sensualidade é doutrina. Agora, o que é ser sensual? Então, roupas justas e coladas que estão levando homens a olharem aquilo com lascívia, com luxúria, sim, isso é pecado e a Bíblia condena, isso é doutrina. Agora, não podemos confundir isso com, olha, o seu salto tem que ser tantos centímetros, né? Eu, infelizmente, já vi também uma época que nossa igreja media o salto das mulheres para entrar na Santa Ceia. Isso é uma tristeza para mim, porque isso é algo que a Bíblia não fala, né? Mas ela fala sobre a sensualidade. Então a gente tem que ter bom senso e saber orientar os nossos membros para que a gente não coloque fardos pesados em cima dos nossos membros, em cima de coisas que a Bíblia não fala. Eu queria falar um pouco sobre a lascívia, porque muito se fala sobre a vestimenta da mulher, mas pouco se fala sobre o papel dos homens, né? Então, por exemplo, meu avô falava que praia é pecado, mas por que ele falava isso? Obviamente a praia em si, o local, a areia, o mar, foi Deus que criou, então Deus não cria pecado. Mas Jesus falou no Sermão do Monte, o sermão mais importante que Jesus deu, Mateus 5, versículos 27 e 28. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, quantas pessoas nós temos, isso não precisa necessariamente ser somente em praia, em qualquer lugar, olhando para o corpo da mulher e desejando ela de uma forma impura, desejando ela de uma forma imoral. Isso é pecado. Jesus falou aqui em Mateus 5, versículo 27 e 28. Então, a gente começa a entender um pouco o porquê que o Davi Miranda falava sobre essas questões de vestimenta. Ele não estava errado no que ele estava falando, mas precisa se deixar mais claro o que é doutrina e o que a Bíblia fala sobre essas questões. Então, a responsabilidade não está apenas na mulher se vestir decentemente, que a Bíblia fala, não ser sensual, como a gente acabou de ler, que a Bíblia fala contra, mas a Bíblia fala também contra os olhos pecadores dos homens, né? Então, os homens também precisam fugir do pecado naquilo que eles estão olhando, em como é que eles estão olhando as mulheres, né? Então, isso sim, gente, isso é doutrina, tá? Isso, se a Bíblia fala, eu sou a favor.
E isso a gente fala no Regenera, isso a gente prega sobre, né, sobre o pecado de Davi. Começou na lascívia, quando ele avistou Batseba da sua varanda, desejou ela e acabou caindo em adultério, né? Seguindo aqui, a diretoria se posicionou: a barba não é pecado, é um costume, não uma doutrina, né? Nós temos em Salmo 133, versículo 2, o óleo, né, o azeite escorrendo pela barba de Arão, e Isaías 56, que fala sobre a barba de Jesus quando ele estava sendo crucificado. Então, se barba não é pecado, a minha pergunta é: por que nós proibimos, né? Mas é que é um costume, é para não escandalizar. Mas quantas pessoas nós já não perdemos porque querem usar barba e não podem? Se não é pecado, por que nós proibimos, né? Então, essa é a questão que me incomoda, né? É um costume que temos há muito tempo. Tudo bem, mas costumes são transitórios, como a própria diretoria se posicionou. Eu acho que é momento da gente remover algo que sempre foi tido como pecado na nossa igreja. Por mais que a diretoria se posicionou que não é, muitos membros acreditam que barba é pecado. E não é, Deus não faz pecado, e Deus que fez a nossa barba, né? Então, meu posicionamento é que se não é pecado, não deveria ser uma regra, isso acaba se tornando um fardo extra, que a gente não precisa carregar, porque a Bíblia não condena, né? Lá no final não, né? Meio que no escopo como um todo, a diretoria se pronunciou sobre a questão de comer carne, né? Qual que é o contexto aqui? Paulo estava falando com os cristãos e os judeus, né? Os judeus, eles foram proibidos por Deus, no Antigo Testamento, de comer carne de porco. Por quê? Porque a carne de porco, ela é considerada impura, né? Não necessariamente um pecado, mas ela era considerada impura. Então, os judeus não eram permitidos a comer carne. Mas lá no Novo Testamento, na Aliança da Graça, acredito que foi Pedro, agora eu esqueci o nome do discípulo, mas ele teve uma visão, né, de um banquete sendo, durante um sonho, um banquete sendo derramado do céu, e Deus falando para ele comer aquele porco lá. Ele falou: jamais, eu não posso comer algo impuro. E Deus falou para ele: por que chama de impuro aquilo que eu santifiquei? Então você vê como são interessantes as épocas, né, e os costumes, a questão de comer carne. No Antigo Testamento Deus proibia por uma questão até mesmo de higiene, de saúde do seu povo, e no Novo Testamento Paulo falou, e tantos outros: olha, não é proibido mais comer carne, porque isso aí era na época da lei, e no tempo da graça isso já não serve mais. Então Paulo falou isso, nesse contexto falou: olha, se comer carne escandaliza o seu irmão, não coma carne, pelo menos na frente dele, né? Mas isso aqui é algo que a gente deve nortear uma igreja em cima disso? O meu questionamento é: nós vamos nortear o regulamento, os usos e costumes de uma igreja somente porque alguns estão acostumados com isso há muito tempo? A gente vai nortear uma igreja em cima de costumes que temos há muito tempo, que não tem algumas vezes a base bíblica para isso, ou devemos fundamentar a nossa igreja na palavra de Deus? Não faz sentido nós educarmos o nosso povo do que nós tínhamos como costume, que às vezes já está ultrapassado, e nós vemos a nova geração não aceitando muitas coisas, porque afinal hoje a nova geração tem acesso à internet e você entra em qualquer igreja da sala da sua casa, né? Então, o meu questionamento é: nós vamos manter esses costumes até quando? Costumes que não têm base bíblica, até quando? Se barba não é pecado, por que é que nós mantemos isso como uma regra que não podemos, né? E lá no final tivemos a questão de ministros, né, de outras igrejas que a diretoria permitiu no Conexão Mesa, né? A gente levantou essa pauta antes de fazer o Conexão Mesa. O Conexão Mesa, para quem não sabe, é uma autoria minha, né? Eu que tive a iniciativa disso, em cima de uma conversa que a gente teve em diretoria, que eu falei: olha, gente, se a gente quer cuidar melhor dos nossos membros, vamos primeiro cuidar melhor dos nossos pastores, né? Vamos capacitá-los, vamos cuidar deles, vamos alimentá-los, vamos dar tempo de mesa com eles, né? Então foi aí que surgiu o Conexão Mesa, que basicamente teve 2 eventos, 3 dias de palestras e momentos de comunhão, onde a gente senta à mesa e conversa, e tem momentos de lazer também ali, bate-papo, e um momento de alimentar os nossos pastores, né? E eu, conhecendo ministros de outras igrejas, falei: gente, seria
uma boa oportunidade de trazer essas pessoas para vir ministrar e alimentar os nossos pastores, né? O resultado dos dois eventos foi sucesso total, né? A gente fez uma pesquisa com todos os pastores, algo em torno de 95% estavam muito felizes, saltitantes. Eu tive relatos de pastores que chegaram para mim no fim do evento e falaram: olha, Davi, eu estava prestes a abrir mão do meu ministério porque eu não me sentia valorizado, não me sentia acolhido, né? Me sentia muito distante. E esse evento mudou minha perspectiva do que a igreja está, de como a igreja está tratando os pastores, né? Então, o Conexão Mesa sempre teve o propósito de alimentar os nossos pastores, de cuidar deles, né? E foi um sucesso. 1 ou 2 aqui achou ruim e a diretoria tomou a decisão de não deu certo, mas eu acho que deu certo, né? Mas a decisão é da diretoria, eu não acho que faz muito sentido, mas ok. Então, Conexão Mesa é isso. Agora eu queria falar um pouco sobre os pastores, os nossos pastores, porque eu não sei como é que a gente vai fazer uma Conexão Mesa agora. Também temos o projeto Eclésia, né? Eu queria falar que eu honro demais a vida dos nossos pastores, né? Eu fui pregar em Dourados, acho que foi 2016 ou 15, e o pastor que foi me pegar no aeroporto, o carro dele estava assim, caindo aos pedaços, muito mal cuidado mesmo, é um pastor bem simples. Eu preguei lá no sábado, voltei no domingo, na segunda-feira eu falei com meu pai, eu falei: pai, a gente precisa remunerar melhor os nossos pastores. Isso em 2016, eu não fazia Regenere, não sentava com a diretoria ainda, nada. E foi aí que a gente implementou o programa de incentivo, né, aos nossos pastores prebendados, né, para dar um incentivo para eles, para que eles possam focar mais na igreja e no ministério, na sua família e terem uma melhor condição de vida, né? Então, eu estou falando tudo isso porque muitas pessoas acham que eu sou só Regenere, mas não, na verdade eu prezo pelo bem da igreja há muito tempo, né? Comecei traduzindo meu avô em 2013, prego desde 2014, e muita gente fala... Tem um bordão também que eu esqueci de mencionar aqui, que fala: esse moleque chegou agora e já quer mudar tudo. Não cheguei agora, eu nasci, fui criado aqui e estou fazendo ministério há mais de 8 anos, né? Então, tenho Conexão Mesa, que não sei como é que continuaria isso. Tem o Projeto Eclésia, que é um programa de capacitação dos nossos pastores, né, que vai visar tanto a parte teológica quanto toda a parte de comunicação, de administração de igreja, de tudo, né? Nós queremos crescer e aumentar o nível, a qualidade dos nossos pastores, o gabinete pastoral, aconselhamento de casais, até mesmo a quantidade de cultos eu acho excessivo, acho que deveríamos diminuir para que o pastor consiga fazer outros papéis de um pastor, né, de pastorear as ovelhas e não apenas pregar. Então a gente olha para muitas questões, né? E eu sempre olhei para isso e eu vejo os nossos pastores como heróis, né? Então o Conexão Mesa era um momento de alimentá-los, né, de honrá-los, de deixar eles se alimentar um pouco, né? O pastor Josué Gonçalves ministrou sobre famílias no primeiro evento no Conexão Mesa, em junho do ano passado. E no final da sua palestra, que foi incrível, eu achei um conteúdo magnífico do pastor Josué Gonçalves, que não é da nossa igreja, e ele fez um apelo assim, e chamou pastores à frente que queriam ter suas famílias tocadas pelo poder de Deus, restauradas. Foi algo em torno de 150 pastores à frente, chorando, pastores completamente tocados pela presença de Deus. O Conexão Mesa, os 2 eventos foram completamente respaldados pela presença de Deus, com a presença de pastores de outras igrejas, né? Então eu acho um passo atrás, né, essa decisão que a diretoria tomou de não vamos permitir mais porque 1 ou 2 pessoas acharam ruim. Vão achar ruim se você fizer A ou fizer B, a gente tem que fazer o que a gente vê como certo, né? E eu queria ressaltar também que Deus não tem uma igreja na terra, Deus tem um reino, né? Então essa divisão que a gente tem, esses muros altos em torno da nossa igreja, eu acho bem nocivo isso, porque isso é no mínimo arrogante da nossa parte, como se só a igreja Deus e Amor fosse ser salva e as outras igrejas não fossem de Deus. Aliás, meu pai, a gente vê como é que a história vai se repetindo, né? Meu pai, ele tem minha mentalidade, né? Só que ele viveu em outros tempos mais difíceis. Meu pai sempre foi, entre aspas, xingado
no meio da nossa igreja de assembleiano, como se os nossos irmãos da assembleia não fossem filhos de Deus e não fossem cristãos genuínos, né? Eu queria responder aqui, eu não costumo fazer isso, mas eu vou responder. Tem uma página na internet que chama Assembleianos de Valor, um pastor lá de Belém do Pará, que tem um bigode, eu não sei o nome dele, nunca o conheci na vida, mas aparentemente ele é um fã gigante meu, porque tudo que eu faço ou deixo de fazer, ele está postando lá na rede social, no Assembleianos de Valor, né? Meu pastor, primeiramente, a nossa diretoria acabou de proibir, então você não é bem-vindo a pregar na nossa igreja. Já começa por aí. Segundo, o seu bigode é condenado pelo regulamento interno da nossa igreja. Então, eu não sei qual que é essa doutrina que você diz defender, né? Então, vamos fazer assim, você cuida da sua igreja aí, a gente cuida da nossa igreja aqui, tá bom? Cada macaco no seu galho. Que Deus te abençoe. Bom, acho que quanto ao posicionamento da diretoria, é um pouco disso. Eu queria falar algumas outras coisas aqui para a gente não se estender muito. Bom, como eu falei, eu não sou contra usos e costumes, né? Eu sempre falei sobre a questão dos exageros, de coisas que a Bíblia não fala, desse foco excessivo nos usos e costumes. Eu acho isso bem nocivo para a nossa igreja. Eu queria falar um pouco sobre santidade e santificação, porque muita gente acha que santificação vem pela forma de se vestir. Eu queria ler para vocês. Bom, primeiro eu vou citar Isaías 6, quando um dos minhas passagens favoritas da Bíblia, quando Isaías tem um encontro com Deus. Isaías era um profeta já, um homem separado por Deus. E ele tem essa visão de Deus e da santidade de Deus, da glória de Deus. E a primeira reação que ele tem, ele fala: ai de mim, que sou falho e pecador, um homem de lábios impuros, e eu vou morrer, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Diante dessa revelação de Deus, de uma proximidade com a fonte de toda a santidade, que é Deus, toda a santidade vem de Deus, não existe santidade sem Deus. Diante do arrependimento dele, que reconhece ele mesmo como um pecador, vem o querubim, pega brasas do altar e purifica o lábio dele. Então, santidade vem de Deus, né? Nós, em primeiro lugar, quando nós aceitamos a Jesus e recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos declarados justos e santos por Deus. Eu queria ler isso para vocês não acharem que eu estou inventando, né? Mas santidade é um estado e santificação é um processo. Se a gente não sabe diferenciar esses dois, a gente acaba caindo nesses legalismos, que a gente acha que a gente tem que fazer 1 milhão de coisas para sermos santos. E a gente tem algumas coisas a fazer, mas obediência é resultado e não causa de salvação, né? Está lá em João 17, tem primeiro essa passagem aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se eu estou aqui falando que a nossa igreja precisa conhecer melhor a palavra de Deus e usar mais a palavra de Deus e focar mais nela do que em usos e costumes, eu estou a favor de santificação, porque a palavra de Deus nos santifica, né? Está lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, usos e costumes não santificam ninguém, a palavra de Deus santifica, né? O segundo versículo aqui que eu queria ler é 1 Coríntios 6:11. Assim foram alguns de vocês, né? Paulo escreveu na igreja de Corinto novamente, falando antes de eles serem salvos, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, diante de Deus nós já somos santos, tá? Isso é um estado que nós recebemos, nós de graça, pela graça de Deus, nós somos declarados justos e santos uma vez que a gente aceita Jesus e recebe o Espírito Santo na nossa vida. Agora, o que é a santificação? A palavra de Deus diz que nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem e semelhança de Cristo. Isso é um trabalho do Espírito Santo em nossa vida. Eu, que tenho certeza da minha salvação e recebi o Espírito Santo lá em 2013, quando eu tive um encontro com Jesus, eu não preciso de ninguém me falar quando eu estou errando ou quando eu estou em pecado. O Espírito Santo faz isso dentro de mim. Eu sou constantemente trazido ao arrependimento. Eu sempre falo que arrependimento é um estilo de vida que nós vivemos diante de Deus. Você quer viver em santidade? Não tem segredo. Entra no seu quarto, fecha a porta e busca a face de Deus. Eu garanto para você que quanto mais próximo você estiver de Deus, mais santo você será, mais santificado você será. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais parecido com Jesus você estará. Qual que é o outro problema de continuar pregando em cima de usos e costumes como se isso fosse doutrina? Isso que piora ainda mais. A transformação do ímpio para um crente santificado,
Nunca será, nunca, em nenhum momento, de fora para dentro. Sempre vai ser de dentro para fora. Ah, mas Jesus não é açougueiro, ele não quer só o coração. É impossível Deus ter apenas o seu coração. Está lá em Provérbios 4:23, acima de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Se Deus tem o seu coração, ele tem o resto da sua vida. Se ele tem de fato o seu coração genuíno, você vai saber como falar, como se portar, como se vestir, a forma de viver, tudo, porque o seu coração está em Deus. Se você tem intimidade com Deus, você vai viver em santidade. É impossível estar próximo de Deus e não viver em santidade. E Jesus combatia esse foco no exterior. O que mais Jesus fez aqui na terra, uma das coisas que ele mais falou diante da multidão foi criticar os fariseus que faziam exatamente isso, que focavam no exterior, que focavam nos costumes e tradições da religião judaica. Eu queria ler para vocês de Mateus 23, versículo 26, algo que Jesus falou, que é muito em cima disso que eu estou falando, só que as pessoas não acreditam em mim, então eu vou ler da palavra de Deus, né? Jesus falando para os fariseus, Mateus 23, 26, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. E ele falou também, nessa mesma passagem, vocês que limpam o exterior, mas o interior está completamente imundo. Se usos e costumes transformasse alguém, eu não precisaria nem estar aqui, gente. Eu não precisaria estar aqui fazendo pronunciamento, apanhando em rede social, apanhando, fazendo tudo. Porque eu sou a prova viva que religião não muda a vida de ninguém. Eu nasci e fui criado na Igreja de Deus e Amor, neto de Davi Miranda, filho de pastor, filho de cantora. Eu fui ter um encontro com Jesus e Jesus transformou minha vida. Religião nunca transformou nada, né? Então Jesus é o caminho à santidade, não a santidade é o caminho até Jesus. Então se você quer viver uma vida santa, que é o que nós somos chamados para viver, conheça Jesus, esteja em intimidade com Ele, entra no seu quarto, fecha a porta e busca a face de Deus. Esse é o grande legado de Davi Miranda. Davi Miranda foi um gigante da fé. Por quê? Porque ele tinha intimidade com Deus. Ele permanecia na presença de Deus. Ele orava e jejuava mais do que qualquer pessoa que eu conheço. E foi isso que fez o homem gigante da fé que ele foi, né? Esse é um dos exemplos que ele nos deixa. Sua fé, sua intimidade com Deus, sua perseverança, né? O poder de Deus através da vida dele. Isso é legado do Davi Miranda, né? Mas agora a gente, por conta de tudo aquilo que Deus fez através da vida dele, exigir dele uma teologia completa é um grande equívoco, né? A diretoria tomou a sua decisão, eu já estou aqui encaminhando para o final. Eu queria falar um pouco das consequências da não mudança, né? Porque foi esse o tom, olha, nós não vamos mudar, vai tudo ficar igual. Isso eu queria dividir um pouco da minha dor, porque a minha dor é a dor do povo. A minha dor é de você que está me assistindo, ou você que faz parte da nossa igreja, ou às vezes você já saiu da nossa igreja, ferido pela religião. É por vocês que eu luto, cara. Eu luto por vocês. Eu luto por aqueles que ficaram de banco por usar uma calça jeans. Eu luto por vocês que foram proibidos de tocar uma bateria na sua igreja. Eu luto por vocês que viram aqui na sede mundial mesmo, quando o templo que a gente tem aqui, ele é tão grande que ele tem diversos pontos cegos, né? Se você for lá na galeria, você não consegue nem ver o púlpito. Aí quando nós colocamos o telão lá, foi uma murmuração, porque, né, a igreja está acabando e é doutrina, e a gente sabe que a Bíblia não fala absolutamente nada contra isso. Hoje, todo mundo desfruta do telão e consegue ver, né? Na festividade agora que tivemos de 60 anos, todo mundo conseguiu ver pelo telão lá. Eu luto por vocês que estão com fardos pesados nas suas costas. Eu luto por um filho de pastor, que eu falei 2 semanas atrás. Não vou divulgar o nome, não estou aqui para acusar ninguém. Luto por um filho de pastor que estava tão ferido com essa cultura legalista, com essa cultura de julgamento do exterior, com essa cultura de fardos pesados, com essa cultura opressora, com essa cultura que não representa o Evangelho de Jesus Cristo, que estava prestes a ir para a Igreja Católica. Filho de pastor, cara, nascido e criado na nossa igreja. E eu o acolhi com dor no meu coração, falei, olha, cara, vem cá, porque
Eu sei o que você passou. Eu sei o que as mulheres sofrem no meio da nossa igreja, que muitas foram por tanto tempo proibidas de depilar suas pernas e foram motivos de chacota nas suas escolas. Eu luto por aquelas meninas que sofreram zombarias na escola pelo tamanho do seu cabelo. Eu luto por essas pessoas. Eu luto por essas pessoas que sofrem por conta de usos e costumes exagerados que a Bíblia não cobra. Eu luto por vocês. É por isso que eu dei minha cara a tapa. Eu luto para que a palavra de Deus seja o centro da nossa igreja e não os usos e costumes. Eu não sou contra os bons costumes, mas o centro da igreja tem que ser a palavra de Deus. Vamos ver o vídeo com a missionária Cristina Maranhão que diz: sabemos, meus irmãos, que, para receber a vitória não é fácil, ou seja, não tem nada fácil. Uma mulher foi a ter Jesus, mas ela estava sendo provada. Veja o vídeo até o final. Parece que eu vejo esse Jesus. Ela é gentia. Ela não faz parte do seu povo. Manda essa mulher embora. Não é uma situação fácil. E para se conquistar uma vitória, meu irmão, nada é fácil. Nada é fácil. Mesmo assim, essa mulher demonstrou uma fé inabalável. Aleluia. Uma fé Aleluia, grande. grande eterno Deus. Eu não sei quantos anos a missionária está à frente de um trabalho, quantos anos a senhora foi consagrada, mas pergunte para ela os desafios que ela enfrentou, ela e o esposo. Pergunte para ela Jesus. as amarguras, os momentos difíceis. Verdade. Olha a saúde, olha o problema, mas Jesus está aqui para lhe curar essa noite. Eu creio, Jesus. Como a tempestade tem investido contra a tua vida? Porque a partir desse dia hoje, 24 de março, Jesus vai começar a te revelar algo mais profundo. Aleluia, Jesus. A vontade universal de jogar na sepultura. Verdade. E o Senhor tem sustentado a tua vida. Tocado no teu sangue, Deus, aleluia. nos seus ossos. Ele vai abrir o seu apetite. Vai colocar vitamina no seu organismo. E Deus vai fazer uma grande obra. Em nome de Jesus. Quem acredita de verdade, Jesus? Aleluia, Jesus. Eu creio. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. O Aleluia. grande pregador escocês Samuel Rochefort, que suportou muitos sofrimentos por amor a Cristo. Aleluia. Mas certa vez ele escreveu uma frase a um amigo: cabe à fé extrair terra bondade de Deus. Cabe à fé extrair toda a bondade, mas também vem todos os golpes, vem tudo contra o que aquela mulher gentia fez. Foi exatamente, estava tudo contra ela. E ela fez o quê? Vamos aprender com essa mulher de fé. Aleluia. Da primeira vez que a mulher pediu ajuda para Jesus, Jesus nem sequer olhou para ela, não respondeu nada. Aleluia, A pessoa que Jesus foi mal criado, né? Glória a Deus. E nada, ela estava sendo provada. Aleluia, Se Jesus. você não recebeu a resposta da sua oração, Jesus não te abandonou, ele está te É provando a sua verdade. fé. Aleluia. A primeira vez que ela se dirige para Jesus, Jesus não fala nada. Ficou em silêncio. Aleluia. Jesus ficou em silêncio. E muitas vezes Deus fica em silêncio na sua vida e na minha vida. Você ora, você busca, pede oração, faz propósito, faz campanha, e Jesus não diz nada. Verdade. Quem já passou por isso? Eu. O Aleluia. silêncio de Jesus deixa a gente desesperada. Verdade. Você quer ouvir alguma coisa que incentive a sua fé? Verdade. A primeiro momento que ela fala com Jesus, Jesus ficou em silêncio. Não disse nada. Nada.
Oh, grande. Exatamente nada. Aleluia. Incentivado pelo silêncio do mestre, os discípulos perceberam que Jesus ficou em silêncio. O que eles fizeram? Manda ele embora. Não vai perder seu tempo com essa mulher não, Jesus. Manda essa mulher embora. Quando Jesus falou, não foi a mulher, mas os discípulos. Jesus respondeu aos discípulos, e suas palavras pareciam excluir ela. Olha, eu não fui enviado senão a casa de Israel. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. No entanto, nenhum desses obstáculos impediu que ela insistisse. Aquela resposta que Jesus deu aos discípulos e não a ela, não desmotivou, porque tudo que o adversário quer é tirar o foco da sua fé. Se Deus até hoje não trouxe a vitória que você está pedindo, insista. Aleluia. Continue pedindo. Glória a Deus. Ela podia ter ido embora. Acho que eu tinha ido embora. Já que Jesus não falou nada, ficar fazendo o que aqui. Se eu estou falando que é bem mulher desse cara, me retiro. Fiz que não ouviu, eu vou ficar porque eu estou sem graça, me retiro. A mulher dirigiu-se a Jesus, inicialmente chamando ele filho de Davi, um título judeu. Glória a Deus. Segunda vez, porém, ela disse apenas: Senhor, socorre-me. Você precisa de socorro de Jesus? Amém, Jesus. Você vai precisar de socorro? Amém, Jesus. Glória a Deus. Socorre-me, Senhor. Glória a Deus. Jesus falou sobre alimentar primeiro lugar os filhos de Israel e não jogar a comida dos filhos para os cachorrinhos. Olha que resposta dura. Eu tenho cachorrinhos e eles são muito curiosos. Você está almoçando, eles estão com o olho comprido, esperando que você deixe cair alguma coisa no chão. Os meus são terríveis. Tem uma que é dessa altura, ela rouba de cima da mesa. 6 meses ela tem, ela fica dessa altura aqui. Mas se você der uma piscada, a tua comida vai embora. Tem que ficar de olho. Agora imagina falar para essa mulher: olha que mulher, eu fui enviada da casa de Israel. Eu fui enviada das ovelhas da casa de Israel. E não é justo eu pegar o pão deles e lançar os cachorrinhos. Olha que palavra desprezível. Olha que palavra difícil. Jesus não estava chamando ela de cachorrinho, como faziam muitos judeus orgulhosos, chamavam os gentios de cachorro. Antes, dava esperança a ela, que suplicava. Aleluia. E a palavra gentia pegou-se a essa palavra. A resposta dessa mulher revelou uma fé. E essa fé ela triunfou diante do nome de Jesus. Aleluia. Gratidão por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos novos. Deus abençoe, até o próximo vídeo.